Ciao ragazzi, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Mariana Silos, eu sou curranta de moda e moro na Itália. E o vídeo de hoje eu quero te fazer uma pergunta. Na sua opinião, modo turbo, a música nova da Anitta, tem relação com a moda? Vamos descobrir se tem ou não? Recentemente, as cantoras Anitta, Luísa Sonza e Pabllo Vittar lançaram a música Modo Turbo e tá dando o que falar. Essa música tá tendo uma repercussão muito grande, inclusive internacionalmente, porque o clipe dela é maravilhoso. Eles trabalharam a construção da narrativa em torno dos videogames e as personagens são um pouco anime e elas têm que lutar contra um monstro. E na sua opinião, essas personagens, esse figurino e esse contexto tem relação com a moda? Tem muito a ver com a moda e eu vou te explicar o porquê. O mercado dos videogames está crescendo bastante, não é de hoje. Esse setor fatura bilhões e a impressão que dá é que é um universo paralelo, sabe? Porque ele movimenta muito dinheiro, ele tem uma comunicação, uma construção que é completamente, sei lá, a parte daquilo que a gente está vivendo na vida real. Para vocês terem uma noção do que isso significa, os games estão entre as principais atividades dos adolescentes no Brasil hoje e 82% das pessoas com 13 a 59 anos jogam algum tipo de jogo na internet, né, com celular, com computador, enfim, estão jogando. A quantidade de horas que o brasileiro investe jogando também é bem alta quando comparada com um dos outros países. Hoje no Brasil, as pessoas jogam em média 15 horas por semana e se a gente fala de adolescentes, essa hora aumenta para 19. Em 2020, a indústria dos videogames cresceram ainda mais porque como as pessoas estavam isoladas em casa, elas começaram a jogar como forma de entretenimento. E para vocês terem uma noção, o setor do videogame hoje já é maior que o da música e a do cinema juntos. E segundo o site de estatística Newzoo, hoje no mundo são cerca de 2,7 bilhões de pessoas jogando. Esses dados são muito importantes para a gente perceber o tamanho desse mercado e que a gente geralmente nem tem ideia, porque a gente olha para os videogames como algo que os nossos companheiros, os nossos filhos estão lá imersos e que não fazem mais nada da vida, né? Porém, se a gente começar a perceber, é um mercado bilionário e o mais importante é que tem desde adolescentes, né, ali com 13 anos até adultos, ou seja, cobre uma gama de jogadores muito alta, tanto do público feminino quanto do público masculino. Então, estar presente, né, nos jogos, olhar para os jogos, é conversar com um público muito amplo. E por isso, a Anitta se inspirou nos videogames para fazer o tema do vídeo dela e por isso é que o videogame tem relação com a moda. Porque não é só a Anitta que tá falando desse assunto, né? Recentemente também a marca Balenciaga lançou a sua coleção de outono e inverno 2021 com uma inspiração de jogo. Balenciaga Games, que é o nome desse jogo, é ambientado no futuro, em 2030, e os personagens, eles usam as roupas, né, da coleção Outono e Inverno 2021 para ali viver, né, e ambientar o jogo. O jogo foi uma forma que a casa de moda encontrou para lançar a coleção sem utilizar dos modos tradicionais como o desfile. Devido à situação do coronavírus e da pandemia, a ideia de criar desfiles de moda em videogame foi muito interessante e outros estilistas também gostaram dessa ideia, porque a Moschino, a Valentino e a Louis Vuitton já fizeram parcerias com outros jogos, como é o caso da The Sims 4, onde a Moschino, ela desenvolveu peças específicas só para os jogadores e também foi um grande sucesso. Além do potencial dos videogames em relação aos números, né, porque tem muita gente, um público amplo e é um setor que está crescendo bastante, por que as empresas de moda de luxo estão entrando nesse mercado? Qual a relação ou qual o interesse delas em estar presente, né, trabalhando com esse novo público? A resposta é muito simples, porque hoje nos jogos de videogame a maior parte dos jogadores são da geração Z e da geração Millennials, que hoje não são os maiores consumidores, né, de moda de luxo, mas que nos próximos anos se tornarão os principais. Então, o interesse das marcas de luxo de estarem presentes hoje nos videogames é de conversar e de construir essa nova linguagem
com os consumidores do futuro. Hoje, a questão do conforto, do esporte e da juventude é muito forte. E para uma marca de luxo se manter no mercado, ela precisa trabalhar e entender quais serão os públicos-alvos dela, sempre se inovando e mantendo a mesma linguagem. E é exatamente por isso que elas estão presentes hoje nos jogos. Então, será muito comum nos próximos meses a gente ver até coleções sendo desfiladas no mundo digital dos jogos ao invés de passarelas, porque tem sido conveniente sim para elas fazerem essas apresentações. E para vocês terem uma noção, a estimativa é que daqui 5 anos, ou seja, em 2025, 2026, a geração Z e a geração Millennials, elas representam entre 50% e 60% do mercado de consumo de luxo. Então é um público com um potencial muito grande, muito forte, e elas precisam sim estudar esse novo modo de conversar, né? Esse novo modo de agir, de viver, para daí daqui nos próximos anos ela estar sempre atualizada e conversando de igual para igual, porque senão, se ela não faz isso, né? Se uma marca não investe nesse tipo de campanha, ela tem sim uma grande probabilidade de morrer no mercado, de falir, porque a linguagem hoje é muito importante. E existem 4 estratégias que eu listei que são muito interessantes da gente pensar, de uma marca estar presente nos jogos de videogame. A primeira é de contar uma história. O fato de já ter uma construção narrativa dos jogos, dependendo das historinhas, cada uma, eu não entendo nada de videogame, eu não jogo, mas ali já está contando uma história. Então a marca lançar uma coleção e introduzir essa coleção naquele contexto, ela está contando a história, ela tem a oportunidade de mostrar para os consumidores e os jogadores, o que é que ela quer passar, quais são as peças novas da coleção, quais são os lançamentos, enfim, é uma grande oportunidade para contar essa história, o famoso storytelling. O segundo é trabalhar com a questão do sonho. O que sustenta uma marca de luxo é esse sonho das pessoas de quererem consumir esses produtos algum dia da vida. Eles são completamente inacessíveis, então a gente realmente deseja, quase que sendo um sonho, tê-los algum dia, E os videogames, ele trabalha muito com essa questão do sonho, porque é uma vida que não é real, Os jogos, eles geram essa possibilidade de criar vidas, através das narrativas. Então não deixa de ser um sonho. E poder sonhar na vida real com uma bolsa da Balenciaga, por exemplo, e ali no joguinho você poder comprar aquela bolsa e poder usar, você está trabalhando com essa questão do sonho muito forte. Então é uma outra estratégia muito interessante que as marcas de luxos estão se aproveitando aí para estarem presentes nos videogames. O terceiro ponto muito interessante é que cria fidelidade com os jogadores. Então, se a sua marca tá ali, com as peças que estão ali, você vai conversando de uma maneira muito mais interessante com aquele jogador, porque aquela peça, aquela roupa, aquele tênis vai fazer parte de toda uma série de ação que aquele personagem, aquele avatar vai precisar ter para vencer, as dificuldades do jogo. Então toda essa relação entre a marca, o avatar, o jogo e o jogador cria uma fidelidade muito grande, a ponto de talvez um jogador querer usar só determinada marca, ou de ele querer conquistar mais dinheiro para comprar aquele produto. Então vai criando uma relação muito forte e muito duradoura também, Quase que uma paixão ali entre marca e jogador. E a quarta estratégia, que na minha opinião é a mais importante, é a possibilidade de uso, Uma coisa é a gente ver um desfile, saber de longe, que tem um lançamento de uma marca de luxo, ou ver uma influencer usando uma peça, a gente desejar aquela peça. Outra coisa é a gente ter aquela peça ali no joguinho e poder usar ela onde eu quiser, pegar uma blusa e montar ela do jeito que eu quiser, sabe? Então são possibilidades de uso, tanto de combinações, físicas, quanto de possibilidades de lugares, Então essa brincadeira de ter uma roupa, uma peça que esse jogador possa usar em todos os lugares que ele desejar, da forma que ele quiser,
cria uma variabilidade e um desejo muito grande, né? Então isso não tem preço, porque se a gente vê na vitrine, numa passarela ou numa influencer, aquela roupa tá distante de mim, mas se eu aplico ela no meu avatar, no meu jogo que conta a minha história naquele videogame, eu tô dando uso para ela, eu tô dando vida para aquela roupa, e isso é muito interessante. Então os videogames, eles fazem sim parte. O clipe modo turbo tem tudo a ver com moda, o figurino tem tudo a ver com moda, porque os videogames estão em alta, muita gente está olhando para o setor dos games hoje. A gente vai escutar muito sobre isso nos próximos meses, e eu sei, talvez você não é a sua intenção, né, lançar uma campanha num jogo, não é a sua intenção que sua marca esteja presente num jogo, mas eu acho importante a gente entender da onde estão vindo essas referências, porque ali tem uma questão com o joguinho, porque ali eu vi isso também, porque esse mercado tá crescendo, esse mercado tem muito valor e tem muita coisa interessante que a gente pode aprender com ele sim. Então, se você vê referências de videogame, lembre desse vídeo, compartilha com as pessoas, aproveita e curte se você curtiu, e a gente vai se vendo e trazendo muito mais novidade do mundo da moda e do que não fala da moda também. Um beijo grande, adoro vir aqui dividir com vocês as coisas que eu observo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!